Alô, boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, obrigado pelo convite da palestra, obrigado pelo trabalho de todos os envolvidos, o Augusto, o Jordão e todos os demais, que eu ainda não recordo todos os nomes. Né? Bom, em primeiro lugar, uma apresentação rápida. Né? Meu nome é Anselmo. Pronúncia correta é como disse o colega aqui, é Heydrich mesmo, mas no Brasil a gente a portuguesa chama de Heydrich, um aportuguesamento, né? Mas tanto faz. Eu, como está dizendo ali, eu sou professor de geografia. Há mais ou menos uns 25 anos, talvez um pouco mais, eu já perdi as contas. É. Eu fiz a minha graduação na Federal do Rio Grande do Sul, isso já vai... Eu terminei em 87, daí em 89 eu fui para a USP, né? Daí a geografia, vocês devem saber, ela é numa área que é física, estuda fenômenos naturais, interrelacionados, e uma parte que estuda mais fenômenos humanos, mas também relacionados à questão do território. Essa geografia humana ela é quase uma sociologia aplicada ao território, meio misturada com urbanismo, uma coisa assim. Bom, mas é o seguinte, isso é só uma apresentação, não vou ficar falando muito disso, senão eu fujo do tema. O tema dessa palestra surgiu quando uma vez eu estava dando uma aula, isso lá pelos idos de 2000 e pouco, e eu estava falando sobre os crimes do comunismo, né, que era uma aula de atualidades, nada mais do que geopolítica. Mas atualidades conseguia atrair mais aluno para a escola, então os caras preferiram colocar esse nome lá. E daí eu também fazendo comparações com outros regimes totalitários, e uma aluna vestida assim a caráter do que seria um black bloc, só que na época era só visual mesmo, a garotada não era tão violenta, né? Era mais estilo só, meio gótico, essas coisas. E daí ela chegou e disse assim para mim, e o senhor não fala dos crimes do capitalismo? Tem também, né? E ela com essa perguntinha, ela me acuou na parede. Eu fiquei e disse, não, peraí. Crimes do capitalismo tem crimes dentro do capitalismo, né? Agora, o sistema em si, o capitalismo nada mais é do que, como Marx dizia, um modo de produção. E a gente prefere dizer aqui um sistema econômico, né? Ele em si, ele não induz ao crime, né? Agora pode ter gente usando o sistema que faz o crime. Mas e por que o comunismo induziria os crimes? Aí que está a diferença. Há uma diferença conceitual. E a gente vai primeiro para uma partezinha teórica. Por favor. Bom, tem várias questões relacionadas aí quando a gente fala de capitalismo e socialismo, né? E uma delas que insistem muito em falar é a questão da desigualdade e da pobreza, né? Nós vamos voltar à questão do crime, só estou fazendo esse preâmbulo aí para entender melhor o que eu quero dizer. E eu acho que esse tema aí, ele induz a um erro, um grande erro, né? Por exemplo, desigualdade não é a mesma coisa que pobreza. Isso aí é tão arraigado na mente das pessoas que quando tu fala assim para uma pessoa, ela chega e diz assim, não, mas a desigualdade leva à pobreza. Não, não necessariamente. É possível ter um país com desigualdade marcante, onde a população mais pobre relativa, ela tem um padrão de vida razoável em termos mundiais. E quando eu falo razoável, quer dizer com condições mínimas de sobrevivência em situação razoável, como por exemplo, habitação, não necessariamente casa própria, mas habitação, meios de reprodução, alimentar, vestuário, estudo, serviço de saúde, etc. Mas ele não é pobre. É pobre em relação à realidade na qual essa pessoa vive, onde a classe média e a classe alta ganham mais. Então tu tem desigualdade sem necessariamente ter pobreza absoluta. Então quando as pessoas falam, o problema é a desigualdade, e veja que isso é um termo mais na moda, principalmente através dos mecanismos de mídia, a pessoa acaba inculcando isso como sinônimo de pobreza. Então eu acho que o tema desigualdade é um tema importante, mas quando ele é sinônimo de pobreza é uma falsa questão. Então a primeira coisa que a gente tem quando vai discutir os temas do ponto de vista social, político, econômico, tem que ter rigor conceitual. O que tu está falando, o que tu está dizendo, ele tem que ser bem definido, né? Por favor. Bom, quando é que começa a desigualdade? Tem um livro aqui, hoje em dia está muito divulgado o livro Sapiens, né? Eu não cheguei a ler ainda, um pessoal diz que é bom e tal, mas eu conheço esse daí, do Jared Diamond, que ele é um ambientalista sério. O que é um ambientalista sério? É um cara que usa dados, usa conhecimento, não é um cara que fica falando só do meio ambiente sem saber como é que funciona. Então, é um cara que eu indico para ler. E ele tem um livro chamado... Aliás, ele é professor de medicina até, de fisiologia.
mas ele se mete em várias outras áreas. Ele tem um livro chamado Armas de Hermes e Aço, que fala sobre a evolução da humanidade, e ele comenta quais foram os primórdios da civilização. E nesses primórdios da civilização, tu vê o início da desigualdade entre classes produtoras, que inicialmente tu tinha basicamente caçadores-coletores, né? Inclusive foi justamente por causa da caça e do consumo de carne que a nossa espécie sobreviveu no período das glaciações. Se não fosse o consumo de carne, nós não estaríamos vivos. Começa por aí. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Pode até ser que, tá, tudo bem, tem que comer mais verdura, vegetal, mas a carne é essencial. E eu não sou da área, mas isso aí os especialistas dizem. Voltemos aqui ao assunto, né? Aí, tu tinha aqueles que desenvolveram a agricultura cerca aí de 10 mil anos atrás e tal, principalmente no Vale da Mesopotâmia, que seria hoje o Iraque, né? Terras muito férteis. Ali começaram os primeiros híbridos, ali, se não me engano, de arroz, de trigo, né? E surgiu um grupo muito peculiar depois, que ele otimizou o consumo de carne. Ao invés de ficar caçando animal, não, peraí, vamos concentrar eles, confinar, guardar, e nós vamos ter um aumento de produtividade. Claro que os caras não pensaram nisso de cara, mas esse conhecimento foi surgindo. E esses pecuaristas, eles foram muito importantes porque eles criaram um elo entre o agricultor, que era sedentário, e o caçador, que vivia em guerra com o agricultor, tentando tomar as terras deles, porque existia uma disputa territorial. Aí entra a geografia humana que eu tinha te falado lá atrás, né, lá no início. Então o pecuarista ele acabou formando um elo, um tipo de aliança. Não dá para a gente ter o espaço da agricultura, o espaço da produção de carne. Então veja que a desigualdade ela foi apaziguadora, ela criou uma harmonia social. Depois, claro, surgiram estados autoritários, ditaduras, mas antes era só guerra de grupos contra grupos. É. Bom, então, primeira coisa que eu já falei sobre a questão da desigualdade ser uma falsa questão. Então, uma outra frase que é repetida constantemente, a gente ouve sem parar. O mercado exclui, os excluídos e os excluídos. Peraí, cara. Pessoas são excluídas do mercado, então elas querem entrar no mercado, elas querem produzir, elas querem vender, elas querem trabalhar. Então, não é o mercado que exclui, alguma coisa as exclui do mercado. Veja bem, quando começa a ser cri-cri chato com as palavras, não vai fazer isso numa festa, por favor, né? Que os caras vão dizer, cara, chato, né? Tá pegando um pé aqui por causa das palavras. Mas para pra pensar, que é muito fácil tu chegar e dizer assim, o mercado excludente, uau, cara inteligente. Não, mas peraí, cara. As pessoas estão excluídas do mercado, elas querem entrar no mercado. Então, muitas vezes a intervenção estatal, dependendo do tipo de intervenção estatal, né, quando o governo se mete mais nos negócios das pessoas, nas atividades produtivas delas, é que exclui. Quem já não viu algum vídeo aí de certos vendedores ambulantes nas ruas sendo agredidos por guardas municipais, agredidos não necessariamente fisicamente, mas de ter suas mercadorias apreendidas, né? Claro que eu acho que tem que ter algum tipo de regulamentação. O cara não está vendendo droga embutida ali na bala, né? Ou alguma outra coisa do gênero. Tem que ter algum tipo de fiscalização. Também não vou dizer que deixa o Deus dará, mas para facilitar os negócios, facilitar a sobrevivência dessas pessoas. Assim, não. Na verdade, a gente sabe que a burocracia está aí para dificultar os negócios e fazer com que essas pessoas elas são impelidas ao mercado negro ou mercado ao ilegal, ao informal, etc. e tal, né? Inclusive é uma coisa burra para o próprio Estado, porque induz as pessoas a sair da legalidade e deixando de contribuir com a arrecadação de impostos. Era mais sensato fazer uma arrecadação baixa para todos e inseri-los todos dentro do mercado. Bom, o capitalismo, vamos ver aquelas frases que a gente está acostumado a ouvir. O capitalismo é excludente, o capitalismo gera desigualdade, o capitalismo é responsável pela pobreza, né? O capitalismo se baseia na exploração e só piorou tudo com ele. Bom, ali nós temos dois gráficos, e veja que eu não estou pegando de nenhum site de direita, que poderia ter um esquerdista que diz, o cara está pegando site de direita, claro, vai mostrar coisa. Não, estou pegando da ONU, cara. Eu estou pegando da ONU, dados da ONU, né? E da OCDE, do Grupo dos Países Mais Envolvidos do Mundo, e da Unesco, que é uma filial não é a palavra, né? É uma agência da ONU, né? Então, mostra ali claramente, de 1900, né? Início do século XX, até recentemente, 2014, a queda do índice de analfabetismo no mundo, né? Que no início do século XX era de 80% do mundo.
E veja bem que analfabetismo não é só uma questão de ser culto, instruído. É uma questão de estar inserido no mercado. Se tu não sabe ler, se tu não sabe as operações matemáticas básicas, tu está excluído do mercado, né? E que atualmente chega aí aos 15%. Agora, o segundo gráfico é o mais legal, né? Igualdade de gênero. Gênero aqui, por favor, é simplesmente sinônimo de sexo, né? É um termo usado em outros idiomas. Não tem nada a ver com a ideologia tão em voga aí, tá? Então, botei até ali embaixo uma tradução minha, né? Equivalência sexual no sentido de trabalho, né? Então, observe que interessante ali. Quantos anos de educação as mulheres tiveram em relação aos homens? Tinham em relação aos homens, né? Então, em 1900, início do século XX, observem aqui, né? África subsaariana, a região mais pobre do globo, que corresponde àqueles países ao sul do Saara, né? Mais conhecidos como África Negra, né? Então, início do século XX, menos de 10% das mulheres nessa região tinham o mesmo grau de instrução dos homens, ou seja, uma elite, provavelmente a minoria mais rica. Hoje em dia, 2010, ainda falta, mas está bem melhor do que era, cerca de 80% das mulheres na África subsaariana, estou falando da linha amarela, né? Elas têm o mesmo grau de instrução dos homens. Cara, isso é uma melhora histórica. Claro que se tu pegar jornal, revista todo dia, só vai vir desgraça. Mas faz um jornal a cada 50 anos. Só vai vir notícia boa. O mundo melhora a olhos vistos. Ah, então não tem problema, Anselmo. Não, não disse isso. Guarda bem essa frase. Estamos longe do ideal, mas estamos melhor do que estávamos. Isso é quase um mantra religioso na minha cabeça. A gente está evoluindo, a gente está melhorando. Nós somos uma espécie campeã, nós somos uma espécie vencedora. Mas temos muitos problemas ainda a resolver. E agora, tem outra região do globo aqui que eu acho muito importante observar. Ásia, aqui inclui China e Índia, os dois gigantes populacionais, e a região do Pacífico, ali pega a Oceania, a Indonésia, né, que está na Ásia, obviamente, pega aquelas ilhas todas ali. Então, ali no século XX, iniciozinho, digamos aqui que cerca de 15% das mulheres apenas tinham o mesmo grau de instrução dos homens. Agora observe ali em 2010, que é essa aqui que ela repica mais, né? Sobe, desce, que é essa cinza ou marronzinha aí. Lá, ó, mais que a África. Quase chegando nos 85%. Né? E isso tem tudo a ver com a abertura econômica, que a gente já vai ver esses dados econômicos de alguns países. Riqueza por pessoas. Claro que isso aqui é uma média. Daí chegou o professor de geografia em sala de aula. A renda per capita, né, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, ou soma do total de riquezas de um país dividido por sua população. É uma média, né? E uma média sempre enganadora. Quem já não viu esse papo? Se eu como 2 frangos e você come 0, a média de frangos comidos por nós durante um mês é 1 para cada um. Que beleza. Então torna os pobres mais ricos e os ricos classe média. Só que a questão é a seguinte, a renda per capita não é para mostrar a distribuição de riqueza. Quem faz isso, quem diz que é para fazer isso, é um manipulador. A renda per capita serve para comparar um país com outro, uma região com outra, e mostrar qual tem maior potencial de crescimento ou de consumo. Tá? Então, pensando em regiões, observe aqui, ó, a África como um todo sobe, porém parcamente, né, de 1950, meados do século XX, até 2008, né, ela tem um aumento de cerca de... passa aqui de cerca de $1.000 por pessoa ao ano para 2.000. Muito pouco, né? Mas observe aqui regiões como a Ásia. Eu insisto em observar a Ásia, porque a América Latina já começa mais alta, onde nós estamos. Mas observe aqui a Ásia. Como a subida dela é vertiginosa. E paralelamente a isso, aí o gráfico talvez mais importante de hoje. O que mostra a pobreza extrema. Aqueles que vivem com menos de $2 por dia. Ou seja, nós temos uma queda de você lembra que eu comecei a mostrar dados de 1900 até 2014. Agora aqui, ó, dados de 1950 até 2008. Agora, olha só, de 1980 até 2015. Pouco tempo, pouquíssimo tempo em termos históricos. Isso aí é um suspiro. 42% de pobreza extrema no mundo para 11% apenas. Isso é ou não é um caso explícito de sucesso? Chega a ser pornográfico esse número. Está nu. Mostra assim,
Ah, mas da onde que ele tirou isso aí? É o país. É o país, é jornal de qual tendência ideológica? Todo mundo sabe. Aí. Esquerda. Analisa, pega o país e vê notícias sobre a política brasileira para ver o que eles falam. É o país, cara. Eu não estou pegando o site de direita, liberal, conservador, porque se eu pegar seria melhor ainda. Eu estou pegando o site deles para mostrar que eles mesmos reconhecem que melhorou. Bom, mas a pobreza ela persiste, só que diminui. Só que tem uma coisa que é muito importante, que é um segundo assunto dessa palestra, que é essa palavrinha aqui, ó, percepção. Como assim percepção? Cara, olha o que está acontecendo no Chile agora. Tem gente pobre lá? Pobre, mas relativa. Se tu pegar, por exemplo, a pobreza no Chile, ela diminuiu assustadoramente, está menos de 10%. Tipo aquela lá, caiu de 40% em algumas décadas e foi para menos de 10%. Ah, mas os caras ganham aposentadoria muito baixo. Sim, mas eles pagam bem menos. Em vez de ser os 10% que a gente paga aqui, descontado do nosso olerite, mais os 20% que o patrão paga, que dá uns 30%, eles pagam só 10% total. Se eles pagassem 30%, como todos nós, eles teriam uma aposentadoria maior também. Mas a percepção deles é de que eles não cresceram tanto. Porque o Chile vinha num ritmo de crescimento muito bom. E ele deu uma patinada. Se tu comparar com os países da América Latina, ele ainda está muito melhor. Mas se tu comparar com os países asiáticos, onde a coisa cresceu muito rápida, eles ficaram meio para trás. Então a percepção de pobreza é grande. Mas por que existe isso, né? É o chamado paradoxo Tocqueville. Tocqueville era um aristocrata francês que lá no passado, século XIX, visitou os Estados Unidos da América. E ele escreveu um livro que ficou muito famoso, chamado A Democracia na América. Eu não sei exatamente de que ano que é, né? E nesse livro, o Democracia na América, ele diz assim, por que vêm tantos pobres para os Estados Unidos, migrantes? Foi o país que mais recebeu imigrantes no mundo. Porque tem muita riqueza. Não, faz todo sentido. Se tu tivesse poucos recursos, tu vai procurar emprego, ou tu vai pedir esmola, vai pedir algum tipo de ajuda econômica, tu vai para uma cidade, para uma rua na mesma cidade, onde tem pessoas de mais posses, ou tu vai para uma região mais pobre, onde ninguém tem nada para te oferecer. Então, justamente, a riqueza ela serve como uma espécie de imã. Ela atrai pessoas com menos recursos. Então, esse é o paradoxo Tocqueville. O que ele percebeu? Que justamente aonde tinha mais riqueza é onde aparecia mais a população mais pobre. Pobre relativa. E isso dá uma percepção de pobreza imensa. Dá uma percepção de desigualdade. E isso afeta a mente das pessoas, dizer, tá piorando, tá piorando, tá piorando. Cara, pega um número. Uma vez, faz muito tempo, eu fui numa palestra lá, um debate, que era sobre a PEC 243, sei lá, e eu fui defender, né? E daí eu fui lá e tinha uma aluna dessas que entrou com cota, e ela ficou indignada comigo, cara. Ela só faltou pular no meu pescoço e dizer assim, se não fosse esses programas aí, eu não estaria aqui fazendo curso técnico, com minha cota, não sei o quê. E ela usou um argumento assim, ó, muito comum entre o pessoal socialista. Você está nos colocando no nível de um número. Você só está vendo o número. Cara, a coisa mais justa para fazer quando eu avalio as pessoas é colocá-las na forma de número. Porque se eu vou me basear no caso da pessoa que eu conheci, seja uma pessoa de sucesso, ou seja uma pessoa que fracassou ou que está numa situação muito ruim, eu estou personalizando para poucas pessoas que estão no meu hall de amizades ou de conhecimento, uma situação de milhões de pessoas. E eu estou deixando de ver os outros casos. A maneira mais justa, equilibrada, democrática, até socialista, se quiser usar o nome, mas é um nome ruim, é justamente quantificar a situação. Porque daí que eu vou conseguir entender a situação da maioria. Quando eu personalizo para um, para outro, então quando as pessoas dizem assim, pode ver que muitos intelectuais de humanas dizem assim, não, essa é uma maneira de pensar quantitativa. Cara, sabe por que eles dizem isso? Em primeiro lugar, porque a lógica da estatística, quando ela é bem usada, quebra o argumento deles. Segundo lugar, porque eles não gostam de fazer conta. Por isso que foram fazer humanas. Brincadeira, eu também fiz, tá? É zoeira. Agora, olha só que interessante. Os países mais desiguais e menos desiguais. É dado de 2017. Cara, o país mais igualitário do mundo, com menos diferença entre ricos e pobres, é um país chamado Ucrânia. Ucrânia, claro que se tu vai comparar com os países mais pobres, ela é um país que não está mal. Mas tu vai ver o que é a Ucrânia hoje, cara, é um país assolado pela guerra,
ele tem a parte leste deles, uma região chamada de Donbas, invadida, ocupada por tropas de ucranianos que não falam ucraniano, tem isso, que falam russo e são apoiados pela Rússia, que não quer a presença, a influência da Europa ocidental nem dos Estados Unidos ali. E é um país assim que no passado socialista, soviético deles, eles tiveram um número de mortos induzidos pela fome imposta por Stalin, um episódio chamado Holodomor, de 7 milhões de pessoas. Mais do que de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial por Hitler. Não menosprezando, obviamente, o que Hitler fez. Mas esse é um episódio pouco lembrado na história e raramente mencionado por professores de história no ensino médio, que só falam mal do nazismo e não falam mal do comunismo. Esse é a Ucrânia, é um país igualitário, mas se tu vai comparar com os países da Europa Ocidental, é um país pobre. É mais igualitário. Se tu vai migrar para a Europa, tu vai querer migrar para a Ucrânia, eu nem vou falar Inglaterra, Alemanha, eu vou falar Portugal. Ah não, Portugal tudo bem, não é uma boa comparação porque tem a ver com o nosso idioma. Então pega um país assim, Polônia, que também é Europa Oriental. Polônia é um país em franco processo de desenvolvimento. A Ucrânia está estagnada. Eles estão tentando, torço por eles. Entendeu? Torço mesmo. Depois tu tem aqui países igualitários, tipo Eslovênia, Noruega, que é um puta país desenvolvido, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que tem países que são igualitários, com pouca desigualdade, que são mais pobres, e tem países que são igualitários, que são mais ricos. Ou seja, e pouca diferença em termos de renda não significa que o país é mais desenvolvido. Pode ser desenvolvido, como pode ser mais pobre. Tem os dois casos. Igualdade de renda não é sinônimo de ausência de pobreza. Porque tu pode ser igual, ter pouca diferença entre as classes, mas lá embaixo todo mundo ganha pouco. Entendeu? Por isso que é importante ter rigor conceitual. Quando o cara fala numa festa, desigualdade leva à pobreza. Não, depende. Tu pode ter, aqui ó, classe baixa e classe alta. Depois de um certo período, ambas subiram. Só que a alta subiu mais relativamente. Aumentou a desigualdade, aumentou, mas os pobres ficaram mais ricos. Isso acontece direto, né? Agora, os países mais desiguais, República Centro-Africana, Botsuana, Haiti, que é do continente americano, Namíbia e África do Sul. A África do Sul é o mais desigual da África. Ah, então deve ser o mais pobre. É o mais rico da África. O país mais desigual da África é o mais rico, sim, cujo PIB é maior do que todos os outros juntos. Pô, então é bom lá. Não, não é bom. Comparativo. É tudo relativo no mundo. Em relação ao nosso padrão, ainda não é bom o deles, mas é melhor que os outros. Aqui são apenas cenas, né? Então, por exemplo, o Haiti, favela pura. Tem um livro que eu li uma vez, se chama O Mistério do Capital. Ele é de um economista peruano chamado Hernando de Soto. Esse cara, ele faz uma análise assim fantástica. Ele diz assim: o Haiti, país pobre, mais miserável do continente americano, ele tem em capital morto. O que é capital morto? É capital que não está regularizado, não tem título reconhecido. Imagina que eu tenha muita terra, mas eu não tenho título dela. Ah, então tu não tem. Não, digamos que seja posse. Aí eu vou no banco lá e eu quero um dinheiro emprestado, um crédito para fazer um negócio, um supermercado. Aí o cara vai dizer assim, tá, mas o que tu me põe de garantia? Ah, tem minhas terras lá. Tá, tudo bem, traz a tua escritura pública. Ah, eu não tenho. Daí o cara olha para mim. Eu tenho posseiro? É minha, mas eu não tenho o título. Aí o cara não me dá o crédito. É isso que é o Haiti. O Haiti, em termos de capital, de bens que as pessoas têm, moradia, veículos, roupa, eles têm capital. Só que não é regularizado. É uma imensa favela. E aí o cara falou, esse Hernando de Soto, o Haiti ele tem mais capital que toda a ajuda da ONU fez para o país, de bilhões de dólares. Então por que eles não regularizam tudo isso? Ahá! Por que eles não regularizam? Porque daí tem um fenômeno chamado burocracia. Ah, então por que não resolve a burocracia logo? Ah. Aí quem é que vai ganhar dinheiro fácil vendendo facilidade e criando dificuldade? Não é isso que muitas prefeituras e governos fazem? Exatamente isso, cara. A raiz da pobreza desses países centro-americanos, sul-americanos, africanos, de algumas partes da Ásia, é que a burocracia é imensa e dificulta a realização de negócios.
Aí qual é que é a forma de desenvolvimento dos caras? Vão pedir um dinheiro para a FMI. A FMI vai emprestar, obviamente, só que vai pedir juros e vai pedir condições para emprestar. E essas condições significa diminuir os gastos públicos. Diminuir os gastos públicos sem mexer nos privilégios significa diminuir para os setores essenciais de saúde, educação e segurança. E sempre essa coisa. Aí, claro, chega um cara, seja onde for, na Argentina, começa a aplicar essa receita, né? Que é a receita para não mexer nas corporações, não mexer nos interesses de burocratas. Aí o que acontece? A população reage contra ele sem ver o real problema. Por isso que pacote que foi lançado ontem, que é para justamente diminuir o poder das corporações, né? Diminuir o tamanho do Estado, é essencial para o Brasil crescer a longo prazo. A longo prazo. Pensando a curto prazo são outras coisas, mas a longo prazo é isso mesmo. Né? Ali uma foto de um país africano, República Centro-Africana. Aqui eu queria mostrar, quanto mais claro, o índice de Gini, ele mede a desigualdade dos países. Quanto tá o país no mapa, mais igualitário ele é. Quanto mais escuro, mais desigual é. Então vemos aqui que nós somos mais desiguais que os Estados Unidos da América. Tá? Mas aqui, ó, África do Sul, país mais desigual do mundo, né? Agora, olha só que interessante isso aqui. Rússia, esse país socialista, e China. País que tem, isso aí é complicado, depois eu vou explicar. Tem um partido comunista no poder, mas a China já tem uma economia fortemente capitalista. Depois eu explico essa diferença. Agora, países bem igualitários. Parece até que é um lago aqui, né? Ucrânia, Bielorrússia, país aqui dos Balcãs, tipo Iugoslávia, Cazaquistão. Parece um lago aqui, né? País bem igualitário. Só que não são países prósperos. E são bem igualitários. Então, tira da cabeça essa ideia de que desigualdade é sinônimo de pobreza. Pode ter países bastante igualitários que são pobres. Como é que a esquerda resolve isso, né? A esquerda atual. A esquerda tradicional, ela é aquela esquerda revolucionária, né? Vão tomar o poder fazendo uma revolução, uma luta de classe. Isso não deu certo na União Soviética, na Rússia, que depois virou União Soviética em 1922, a revolução foi em 1917, depois se tornaram União Soviética em 1922, não deu certo na China em 1949, não dá certo em lugar nenhum. Tá? Então, a partir dos anos 50, teve um economista que, para tentar sanar os problemas do capitalismo, de crises econômicas, John Maynard Keynes, ele criou as chamadas políticas keynesianas. Então, tu pega certos caras aí que seguem esse receituário, Ciro Gomes, esses são os caras que usam o receituário de um economista que tentou defender o capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial para aplicar no que eles chamam de política de esquerda hoje. O que é a política keynesiana? É o Estado intervir na economia. Quando o Estado está crescendo muito economicamente, eles tributam mais e mais impostos. Aí quando a economia, está crescendo muito, eles tributam mais, arrecadam mais para o Estado. Quando a economia está entrando numa fase de declínio, tipo 2008, crise, vamos diminuir e investir aquele dinheiro que nós arrecadamos em obras para gerar emprego. Essencialmente, isso é política keynesiana. Tá? Então, o que acontece? Isso geralmente cria estados inchados, e os empreendedores individuais, eles se acomodam esperando que o Estado dê o tom do caminho da economia. Então, por exemplo, empreendedores individuais, grandes empresas, ficam para trás. Não vai ter várias empresas, por exemplo, empresas petrolíferas no Brasil, porque tem uma grande empresa que monopoliza todo o setor. Isso é o típico resultado de política keynesiana, entendeu? Agora, veja bem, isso aqui é uma esquerda mais técnica, mais inteligentinha que faz. A esquerda atual, ela percebeu que esse negócio de mexer com a economia não tem apelo com as massas. O que tem apelo com as massas? Quando eu falo de cultura. Aí seja um cara messiânico que mistura religião com política, tipo o Hugo Chávez, que já morreu. O Hugo Chávez dizia que queria converter o Fidel Castro lá, trazer ele, porque o Castro era ateu, né? Então o cara que mistura com religião para conseguir apoio das massas. Ou os moderninhos, ou na verdade pós-moderno, né, que eles fazem o que eu chamo de um tratamento epidérmico da sociedade. Eles cuidam só do superficial. Política para minoria, que às vezes nem é tão minoria, questão racial, né? Imagina, nós estamos num país que é um país de pardos, na maioria, e fica falando em cotas para minorias pardas. Mas que minoria? São maioria, entendeu? Situação totalmente diferente dos Estados Unidos, né, onde lá a população negra e parda equivale apenas a 12% da sociedade. Né? Então a gente importa uma política afirmativa deles aqui que não foi feita para nós.
E mesmo lá eles criticam dizendo que não deu certo. Questões de gênero, como se, por exemplo, discutir orientação sexual fosse política de Estado, né? Trouxeram isso até para a sala de aula, o que eu acho um absurdo. Eu acho que se é algo natural, não sou eu o professor que vou dizer ou orientar qualquer pessoa. Isso é algo de fórum íntimo, cada pessoa decide o que é melhor para a sua vida. No entanto, isso se tornou política. Né? Então, veja bem que esse aí é o discurso. Isso aqui leva a toda uma vitimização. Por quê? Porque na economia não deu certo. Então, um ataque na cultura. Aqui, apenas mais alguns dados para mostrar a questão da desigualdade no mundo. Né? Se a gente observar mortalidade infantil, que são crianças que morrem antes de atingir os 5 anos. País do mundo que tem maior taxa de mortalidade infantil, Somália. 12,7% das crianças morrem antes de atingir 5 anos de idade. Islândia, menos de 0,22%. Né? Agora, observe aqui. Expectativa de vida, né? 84 anos no Japão. 52 na Serra Leoa, que é um país da África Ocidental. Ou seja, tu nasceu em Serra Leoa, a maioria das pessoas vão viver em média 52 anos. Anos na escola, né? 14 anos em média na Alemanha, até que não é muito, se a gente pensar bem, mas é a média, e apenas 1,5 em Burkina Faso, que é outro país ao sul do Saara, na África. Expectativas de estudar na escola para crianças que entraram em 2017, que se espera que estudem mais daqui para frente, né? Na Austrália se espera que elas vão estudar cerca de quase 23 anos. Vai ficar mais tempo na escola. No Sudão Meridional, que é um país criado há poucos anos, foi vítima de genocídio, uma separação do Sudão, os árabes do norte, muçulmanos, massacrando os africanos do sul. Apenas menos de 5 anos crianças na escola. $136 por ano, né, dólares. República Centro-Africana, $661 por ano. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Se eu estou enfatizando que os países mais pobres do mundo, com maiores deficiências, são os países africanos, o que está em foco aqui? É sistema econômico ou a história, guerra civil, guerra tribal e religião? O discurso socialista, que é derivado principalmente de Karl Marx, ele é um discurso economicista, ele acha que a economia explica tudo. Ele não leva em conta os problemas de conflitos religiosos, ele não leva em conta os problemas culturais que assolam a humanidade, e a nova esquerda está indo para o lado da cultura. Por isso que a nova esquerda, ela não é tributária do pensamento de Karl Marx. Ela faz um pensamento culturalista, porque ela viu que o discurso de Karl Marx não dá certo. Então ela tenta atacar e convencer as pessoas pela cultura, entendeu? E os países aqui mais desenvolvidos, geralmente países europeus, alemães ou da Oceania, como a Austrália, são todos países capitalistas. Nenhum deles teve um tiquinho de história socialista. Alguns esquerdistas vão me contestar e vão dizer: ah, mas lá na Alemanha tem partido socialista. Peraí. Isso é uma questão de definição. Partido socialista na Alemanha, na Suécia, defende o capitalismo. Só que defende um capitalismo com mais impostos e serviços sociais. Ah, eu não concordo, eu concordo, é uma outra discussão. Mas é capitalismo, entendeu? Tem até reis lá, nobres lá da Dinamarca, que são países com monarquia, Suécia, defendendo, dizendo, não, aqui é país capitalista. Só que é diferente, lá eles têm bastante serviço público, só que o cara não tem a estabilidade que tem aqui. E eles não têm o percentual de funcionalismo que nós temos aqui. Então são países mais liberais, apesar de terem serviços públicos mais eficientes. O cara deixa uma renda enorme dele de impostos? Deixa. Só que é diferente porque ele não fica pagando muito imposto em embutido. Que aqui a gente vai comprar a gente tem uma maior jazida de alumínio do planeta, e no entanto a nossa latinha lá que para tomar bebida, qualquer cerveja, refrigerante, é mais cara do que uma americana, que os caras não têm alumínio. Por quê? Porque no caso aí nós temos imposto sobre a matéria-prima, sobre a energia, e daí quando tu compra o produto final, ele está com imposto sobre imposto. E no caso deles, que não tem a matéria-prima, eles pagam imposto só no final, no supermercado. Fica muito mais barato o produto para eles. Então a reforma tributária para o país se desenvolver, ela é essencial. Tem que mudar essa lógica dos impostos no Brasil. Esse aqui é um outro gráfico fantástico, olha só. 1800, século XIX. Essa linha vertical aqui, ela marca a pobreza absoluta
dos não pobres, que eu nem vou dizer ricos, não pobres. Ali em 1800, lá em cima, século XIX, aquele marrom, aqui eu estou chegando marrom, não sei se aí vocês estão chegando marrom, que é o grandão, era Ásia e Pacífico. E o amarelo ali, Europa. Todo mundo, a maioria era pobre. A maioria era pobre. Só que tinha mais pobre asiático porque a população deles é maior. Em 1975, ou seja, já depois na segunda metade do século XX, a maioria dos europeus está com mais de $2 por dia. Ou seja, até com 20, eles já estão ricos. E apenas uma pequena parcela de pobre. E a maioria dos asiáticos, ó, agora 2015. Isso aqui é show. 2015. A imensa maioria dos asiáticos com mais de $2 por dia. Enriquecendo. Vê que é uma onda, é como se a história fosse uma onda. É? O mundo está enriquecendo. Ah, mas tem gente que é mais rica que eu. Claro, sempre vai ter. Aí é uma questão de aptidão, de trabalho, de foco, ou até de sorte às vezes, né? Mas isso não é o que mais pesa. É? E claro que daí surgem tais problemas sociais. Que daí é outra história. Né? O que nós temos aqui? Nós temos muita migração, porque tem regiões que se desenvolvem mais que outras. Então, entre 2010 e 2015, nós tivemos uma média de migração por ano. Né? No caso da América do Norte, ela recebeu 1,100 milhões, recebeu 1 milhão e 100 mil pessoas por ano. Tem noção do que é isso? Campo Grande tem 800 e quantos mil habitantes? 900 mil, digamos assim, né? Imagina receber mais do que uma Campo Grande de imigrantes por ano, a maioria para os Estados Unidos da América. De imigrantes legais. Não estamos falando aqui dos ilegais. Europa, 800 mil, uma Campo Grande. Pouco menos, né? Oceania, 200 mil. E as regiões que mais saem, que são as regiões ali, ó, saídas, né? Envio líquido, net senders of immigrants. Imigrante é o que sai, imigrante é o que entra. Que sai da Ásia, 1 milhão e 100 mil, da África 700 mil, e não sai pouco da África, menos do que a Ásia, porque eles estão melhor lá. Não, é porque eles têm menos condições de sair, porque até para sair precisa de um pouco de dinheiro. Né? E da América Latina e região do Caribe, 400 mil. É óbvio que essa população, quando vai chegar num lugar, ela vai ter problemas, né, de adaptação. E aí surge mais desigualdade. Por que os Estados Unidos é mais desigual que a Suécia? A Suécia recebe tanto imigrante quanto os Estados Unidos? Obviamente que os imigrantes são mais pobres. Aí a diferença fica maior. Mas se a Suécia é tão melhor, por que eles não vão mais para a Suécia? Tem mais chance de emprego? Ações comunistas diretas. A China fez a Revolução em 1949. Na década de 50, eles começaram um programa de desenvolvimento industrial chamado o Grande Salto para Frente. O líder deles, que chamava Mao Tse-tung, esses caras são tudo autoritários e burros em termos econômicos. Né? Burros em lógica, nem em termos econômicos. E o cara fez, tem muito agricultor aqui, eu quero muita indústria aqui, então passa todo mundo aqui para cá. Beleza, gênio, quem é que vai levar comida para eles? O cara não pensou nisso, né? Obviamente que isso gerou fome. E não tinha industrialização suficiente. Só que é uma mãe e uma filha puxando um barco, que não dá para ver de longe, mas tem cordas nos quadris delas. Então não tinha motor, não tinha um trator, não tinha sequer animal, porque animal comiam tudo. Né? Não sobrava animal para fazer força de carga. Né? Trabalhar como tração animal. Não tinha. Essa aqui era uma botânica graduada. Ela foi obrigada a trabalhar no campo coletando esterco. Nada contra, todo trabalho enobrece, eu acho que não tem condições de fazer um trabalho mais intelectual, faz um trabalho mais bruto, vale a pena. Só que ela tinha condições de fazer um trabalho numa universidade, até como pesquisadora, desenvolver medicamentos, foi obrigada a trabalhar coletando esterco no interior. Por quê? Porque ela tinha um pecado. Qual era esse pecado, esse crime dela? Ter nascido numa família capitalista. Então era essa mentalidade comunista tradicional. Eu vou forçar a igualdade. Tá? E por que aqui eu diferencio o comunismo de socialismo? Porque o líder comunista, ele tenta impor isso na marra. Ele faz parte de um partido que toma conta do poder e não aceita outro partido. Entendeu? Isso é o comunismo tradicional. Aqui, ó,
Isso aqui é foto de refugiado chinês, fugindo, com fome, estendendo a mão, pedindo comida. Aí os diplomatas que iam visitar a China, saber da Revolução Comunista, não sabiam como é que era. Aí esperavam eles com banquetes assim, para mostrar que a China estava bem. Na época tu não tinha WhatsApp, tu não tinha Facebook, tu não tinha jornalista, andar dentro do país comunista era controlado, precisava paz, tu quer que confiscava a câmera. Vai saber disso mais tarde. E a esquerda brasileira toda dizendo que o verdadeiro comunismo estava na China, que lá era bom. E aí? Qual professor de universidade pública aí mostra isso? E não tem que ser muito esperto, basta procurar foto. Fake news, cara, isso aí é livro. Até o nome do livro aí já passou. Aí tem um cara que era inimigo dentro do Partido Comunista, inimigo de Mao Tse-tung, chamava Deng Xiaoping. Esse cara foi para a cadeia, pensando diferente de Mao. Quando Mao Tse-tung morreu, lá por 1976, o Deng foi libertado. Ele não se tornou ministro chefe do Partido Comunista, eles chamam de secretário do Partido Comunista, ele não se tornou, mas ele influenciava os caras, ele tinha muito poder político. E ele foi um cara que abriu a China para o mercado internacional. Então explica isso, comunismo, o capitalismo, é o seguinte, ó, a verdadeira oposição ao sistema capitalista, que é o sistema que defende a propriedade privada e a relação de trabalho assalariado, é o socialismo soviético, esse clássico, que defende que a propriedade tem que ser toda do Estado. Esses aqui são dois sistemas econômicos antagônicos. Para te ter esse sistema econômico que controla toda a economia, tu precisa de um regime político autoritário de partido único que não tem oposição. Porque se tiver oposição já não dá mais para controlar tudo. Normalmente isso se chama comunismo. Tá? E o regime político que se opõe ao comunismo, que tem a ver com o capitalismo? É esse que aceita a sucessão de partidos de pessoas no poder, que é a tal da democracia, que dá problema, é complicada, mas como dizia Winston Churchill, o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra, é o pior sistema que existe, exceto todos os outros. Quer dizer, ele tem defeitos, mas é melhor que qualquer outro. O que o Deng Xiaoping fez na China? Não, eu vou manter o meu partido comunista no poder, mas eu vou gradativamente tirar o capitalismo, tirar o socialismo e adotar o capitalismo. Então lá ficou uma coisa híbrida. Por isso que as pessoas se confundem, né? Ah, é comunismo, é capitalismo. Não, o sistema é majoritariamente capitalista. Só que a política ainda é controlada por um partido comunista. Isso tem a ver com a teoria de Karl Marx? Não. Karl Marx tinha uma outra viagem na cabeça dele. Ele achava que o capitalismo ia entrar em colapso e ia vir uma revolução que ia tornar todos iguais. Comunismo. Só que nesse meio tempo teria que ter um estágio de transição, que ele chamava de socialismo. Quando isso aconteceu, a Revolução Russa, etc., os caras fizeram socialismo e ficaram nele. Tipo assim, não vamos tornar tudo igual, não. Papo furado, entendeu? E daí surgem esses líderes autoritários, tipo Lenin, que matou pra caramba, Trotsky, que também matou pra caramba, só que o Stalin matou mais que eles. Matou mais do que todos eles juntos. Proporcionalmente, quem mais matou foi lá num paísinho do Sudeste Asiático chamado Camboja, o tal de Pol Pot, que matou cerca de 1/3 da população do próprio país. Proporcionalmente. Tudo fascínio, cara. E aqui tá foto de gente trabalhando na indústria da construção. Então, por exemplo, depois de 3 décadas de controle estatal, a maior cidade chinesa, Xangai, teve um desenvolvimento estúpido no final dos anos 80. Assim, muito capital entrando, né? E daí as pessoas nem tinham condições de trabalho adequadas. O cara tá com um capacete de vime, tipo um balaio, um cesto, botou um cesto na cabeça e foi trabalhar. Não tinha condições de trabalho adequadas, ia trabalhar. Porque os caras não tinham trabalho antes. Os caras assim, ó, eles viviam em comunas populares de até 30 mil pessoas. Comiam o que plantavam, só tinham arroz, cara. Produziam a própria diversidade nenhuma. Que é mentalidade anticomércio, anticapitalista. E que tornava todos eles iguais, porém na pobreza. Aqui, ó, um monte de chinês tentando entrar em Hong Kong, que ainda nessa época, em 1987, pertencia à Inglaterra, ao Reino Unido. E em 97 depois incorporou, mas daí o chinês permitiu uma passagem com controle, né? Mas só para te ter uma ideia, se fosse tão ruim o capitalismo, por que tinha sempre essa migração para lá? Como era o que acontecia
entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente sabe muito das revoltas de estudantes em 1989 na Praça da Paz Celestial, Praça de Xiamen, em Pequim, contra o governo autoritário. Mas essa aqui é uma revolta em Taiwan. Taiwan é a ilha onde os chineses que quiseram manter o capitalismo fugiram. E a China continental, a China mesmo, República Popular da China, só não invade Taiwan porque os Estados Unidos têm uma aliança com ela. E por que está rolando esse quebra-pau aqui em Taiwan? Porque são chineses de Taiwan contra a unificação com a China. Então eles fizeram uma manifestação e estavam fazendo pancadaria, a polícia foi ali para reprimir. Então, até dentro de Taiwan, tem gente que é radicalmente contra a união com a China. Isso, por exemplo, o professor fala aqui, né, os professores de esquerda, é Estados Unidos que está lá, tem interesse. Cara, a população do país é contra a unificação com a China. E vai para o pau se o governo ameaça conversar com o governo da China comunista. Se o governo de Taiwan ameaça conversar, não, vão entrar na negociação, daí eles fazem manifestação para não ter de jeito nenhum essa unificação. Porque eles não querem perder suas liberdades. Porque a questão fundamental é o seguinte, né? Os professores socialistas eles fazem uma posição. Tu quer ter liberdade ou quer ter igualdade? A liberdade do capitalismo é ilusória. Liberdade no shopping, não sei o quê. Cara, todo mundo aqui vive em shopping? Claro que não. Eu vou de vez em quando por praticidade estacional, mas não é o melhor lugar que eu quero para fazer compra. A questão é que nós temos opções. E onde não existe essa liberdade, essa diversidade, tu não tem opção. Simples assim. Isso daqui é anos 90. São oferendas de casamento. Doces, peixes, televisão, porque os caras não tinham televisão. Modelo antigo ainda. Colchão. Colchão, uma revolução na China. Os caras dormiam em cama de palha. Não tinham colchão. Então, um colchão de presente para os noivos. Estão levando para um barco. Isso aqui é interessante. Anos 90, 3 realidades. Onde é que as pessoas moram, onde é que elas vivem? Ainda tinha, que hoje em dia a China está sobrando prédio. Está sobrando imóvel. Eles tinham, vê como mudou em pouco tempo. Várias famílias morando num bequinho, com vários casebres, e uma cozinha coletiva para várias famílias. Tinha aqueles antigos que viviam nos rios, em casas barco, de dinastias antigas ainda. E isso aqui é uma foto que mostra a classe média ascendente na China. Capitalismo na veia. É isso que está acontecendo cada vez mais na China. Ainda não é democrático. Ainda tem um partido comunista no poder. Mas o capitalismo já está lá. Porém, o governo continua fazendo intervenção. O grande problema da China, entre outros, é a questão da pressão por autonomia, que a população quer democracia, e o crescimento populacional. Porque, tipo assim, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O crescimento deles está menos de 1%, mas no passado já foi 1%. Vamos dizer que é 1%? Para ficar fácil, 1% de 1 bilhão e 400 milhões dá 14 milhões. 14 milhões é quase a população da Grande São Paulo. A Grande São Paulo tem 20 milhões. Né? Então, tu imagina uma São Paulo crescendo por ano dentro do país. Tem que ter bala na agulha para alimentar esse povo, né? Então tem que reter. Só que então pode ter só um filho. Se tiver dois, tu vai ter dificuldade para alimentar ele, conseguir vaga na escola e tal. Tu pode ter 2, mas daí tu vai ter que arcar, a gente não vai te ajudar. Aí a população foi forçada a ter 1. Como a maioria nos anos 90, anos 80 ainda era rural, o homem era preferido para trabalhar na lida do campo, porque é mais forte, competição física e tal. E daí o que acontece? Infanticídio feminino. Tem uma menina aqui, bebê, menina deixada aqui para morrer. E daí as pessoas estão passando olhando para ela assim, assustada. Mas isso não ocorreria se não fosse intervenção estatal. Uma década depois eles tiveram que parar com isso. Por quê? Gerou uma desigualdade sexual. Para cada 100 mulheres, 108 homens. Parece pouco, só 8 a mais, né? Só que daí tu põe isso em 1 bilhão e tanto. Começou a faltar esposa. Logo, os países mais pobres ao redor começaram a traficar mulheres. Exploração sexual. Legal? Culpa de quê? Intervenção estatal do Partido Comunista. Deixa a economia resolver. Deixa a economia resolver, não se mete nisso. Agora parece que eles aboliram esse negócio aí. É isso aí.
continua fazendo sucesso, né? Venezuela não tem Walmart, mas tem Walmarts e nada na prateleira. Vou falar um pouquinho só de... Já estou terminando, tá? Falar um pouquinho só de União Soviética, de Rússia. Bom, a União Soviética terminou, a gente sabe mais ou menos como. O Gorbachev, que foi o secretário-geral do Partido Comunista, tentou fazer uma reforma capitalista, perestroika, né? Começando pequenas, não tão radical quanto a China, mas ele fez uma reforma política, de glasnost, que era a abertura. E isso aí permitiu uma onda de críticas e secessões, separações do antigo Império Soviético, de nacionalidades que não queriam se submeter mais ao domínio russo. Beleza? Beleza. E a Rússia, como é que tá? A Rússia não foi bem com o presidente eleito, o Boris Yeltsin. Depois ela elegeu o Vladimir Putin, que sucedeu aí com outros governantes, mas está sempre no poder, ora como presidente, ora como primeiro-ministro. Aqui nós temos um caça, um MiG-31, que ele vai entrar em operação em 2028. Para quem não sabe, a aeronáutica russa ela é competitiva padrão Estados Unidos. Tanto que neste setor eles têm uma competição muito séria de igual para igual. São aviões, esse avião aí, inclusive, está projetado para fazer voo no espaço. Espaço fora da atmosfera terrestre. Como se fosse uma aeronave, uma nave espacial. Né? Então, é altíssima tecnologia. Certo? Isso é tecnologia russa hoje. Ah, porque virou capitalista? Não, calma aí. Esse aqui era o carro mais famoso da antiga União Soviética, o Lada, que alguns taxistas devem ter, não consegue se desfazer, né? Porque ninguém quer comprar. E depois não consegue. Minha pergunta é, como é que um país que faz aquela aeronave altamente tecnológica consegue fazer só isso no setor automobilístico? Como? O que está por trás disso? Me decifra esse enigma aí. Tem alguma ideia? Se eu sou o único fornecedor de pão da cidade, ou do bairro, eu vou procurar fazer um pão melhor? Se eu tenho mercado garantido? Não. Qual era a outra indústria que tinha vendendo carro? Nenhuma, só a Lada. Ah, mas e avião? O avião, a Rússia competia com quem? Com os Estados Unidos. Logo tinha competição, logo tinha impulso à inovação. Por isso que num setor eles são tão competentes e no outro eles são fracassos. Aí terminou o socialismo na Rússia, aí começaram a entrar empresas estrangeiras e o Lada se transformou nisso daí. Um capital participação alemã. Ah, mas e a desigualdade? Sim, só que hoje tem emprego. Né? E hoje em dia tem algumas pessoas que têm um Lada novo, tem umas pessoas que têm um Lada velho. Mas existe a possibilidade de ascender economicamente. Antes não, havia igualdade na miséria. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui explica muito da União Soviética e da Rússia. Os preços do petróleo, uma perspectiva de longo prazo, do final do século XIX até os anos 2000. Então vamos aqui, ó, 1973, por causa das guerras do Oriente Médio, conflito com Israel, os países árabes se unem, criam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tem o primeiro choque do petróleo, isso gera um grande gasto para economias dependentes de petróleo, como o Brasil, os Estados Unidos, o Japão, né? Depois tem o segundo choque em 1979, tudo ligado a guerras ali no Oriente Médio. Aí vários países, governos começam a procurar petróleo. O Brasil também acha algumas reservas aí na sua plataforma continental. Aumenta a oferta de petróleo no mercado internacional. O que acontece? O preço do petróleo cai drasticamente em 1986. 1986 começa a ter crise na política da União Soviética. E daí entra Gorbachev com a perestroika. Por quê? Começou a faltar dinheiro para eles. Porque como caiu o preço do petróleo, a União Soviética era exportadora de petróleo, começa a ter menos dinheiro. Aí o sistema socialista começa... O que o pessoal fala da Venezuela hoje em dia? Ah, a Venezuela é culpa dos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos é o que mais compra petróleo da Venezuela. Então, peraí, que culpa dos Estados Unidos? Dá uma raiva desse tipo de falta de lógica. Que culpa dos Estados Unidos? Para com isso. Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Caiu o preço do barril do petróleo em 1986, surge a perestroika, surge a glasnost na antiga União Soviética. O sistema é falho, por quê? Porque ele não tem diversidade, ele não tem competitividade, ele não tem produtividade. Ele leva ao fracasso a longo prazo.
Pessoas morrem por causa disso. Milhões de pessoas morrem por causa disso. Milhões de pessoas padecem de fome. Por causa de um sonho, por causa de um sentimento. Só que nós, liberais, econômicos, conservadores, nós temos um errinho. A gente, quando vai discutir com essa gente, a gente usa lógica, usa argumento racional. Eles não querem isso. Eles querem só sentimento, emoção. Então também vão apelar para isso. Roubar é bom. Cara, não. Que isso? Também não é assim. Ué, então tu tem que usar argumentos emocionais com eles. Tem que saber a linguagem deles. Senão tu não vai conseguir convencer essa gente. Depois tu entra com a lógica. Se a gente entrar direto com a lógica, com o raciocínio... Aqui, ó. Entrada de ouro na Espanha, tá? São as colunas. Quando ela começa a perder dinheiro, o ouro passa a diminuir, tá? A entrada de ouro, do metal que eles exploravam, eles começam a perder território. Perda do controle de Portugal, de outras províncias como Catalunha, Aragão. A Espanha, o Império Espanhol, no final do século XVII, começa a entrar em declínio. Acaba o Império por causa da perda de entrada de recursos metálicos, de ouro, né? A linha é da União Soviética, o USSR, né? União Soviética, em inglês. O que acontece? Ó, entrada de dinheiro por causa das exportações de petróleo. Aí, em 1986, o terceiro choque, quando todo mundo começa a explorar mais petróleo, então o preço do barril cai, eles perdem dinheiro. 1989, perda do controle sobre a Europa Oriental. Mesma coisa, a história se repete. Países especializados em recursos minerais somente, sem diversidade comercial, sem abertura para o comércio externo. Por isso que o caso da China é diferente da União Soviética. Porque apesar de ainda manter um partido comunista no poder, que eu espero que daqui a algum tempo eles caiam, não sei como vai acontecer isso, torço para que seja uma coisa não tão violenta, algum grau de violência, infelizmente, isso sempre acontece, mas é diferente porque eles estão se abrindo para o mercado externo cada vez mais, entendeu? Tem essas guerrinhas comerciais com o Trump aí, eu espero que isso vá se resolver com o tempo, mas assim, é diferente o caso da China do caso da União Soviética. Os soviéticos, a Europa Oriental, ela se fechou durante muito tempo. Acho que nisso aí tu tem razão. Isso aí, pessoal, obrigado. Tá? Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Quem quiser contato, WhatsApp, e-mail, só escrever aí que eu converso com vocês. Obrigado, foi um privilégio. Gente, 5 minutinhos para dúvidas. Alguém tem alguma? Espera aí, alguém levanta. Tem um lá com ele? Ah, tá. Vou perguntar. Professor, o senhor acabou de dizer que torce pela queda do Partido Comunista e eu também penso assim e quero fazer uma pergunta. Será que aquelas pessoas que estão dentro do Partido Comunista são mesmo comunistas ou estão no partido porque é o único partido que tem? Porque o próprio Xi Jinping tem formação, ele passou por partidos, agências comunistas ao longo da sua vida. Mas ele é mesmo de fato um homem comunista? Porque muitos estão lá e estão no Partido Comunista, mas esses homens são de fato comunistas ou apenas estão no partido por ser o único que tem? A tua pergunta é muito boa. Na verdade, eu não tenho condições de te responder isso exatamente, porque eu não conheço o histórico de cada um, mas faz todo sentido. Eu estava falando hoje com o Augusto sobre um detalhe interessante, sobre pessoas de esquerda que elas acabam se revoltando contra regimes socialistas ou comunistas regimes comunistas, né, defendendo o socialismo, que elas defenderam no passado e elas se indignaram. Isso aí é uma coisa muito comum na história desses países, que depois que eles assumem o poder, eles começam a caçar aqueles elementos mais radicais que os apoiavam, porque esses elementos mais radicais, geralmente jovens, são os primeiros a perceber que foram enganados.
Então é muito comum que os verdadeiros, aqueles mais defensores do radicalismo, eles sejam eliminados porque eles não são pragmáticos. Então é claro que muita gente, por exemplo, o próprio Gorbachev na antiga União Soviética, o cara tinha todas as características de um líder do capitalismo. Só que ele não conseguia, da noite pro dia, eliminar todo mundo ali. Isso é uma coisa que eu acho que serve de até inspiração para nós aqui no Brasil, que, claro, a gente passou tanto tempo em situação tão ruim que a gente quer as reformas para ontem, né? Eu entendo isso. Só que o certo é que seja gradual para acontecer, senão não acontece. Então, eu não conheço a biografia do Xi Jinping, né? Mas eu sei que tem gente ali que tá porque realmente não tem outra opção, né? E, de certa forma, claro que guardadas as devidas proporções, tem muita gente nos Estados Unidos da América que ele é bem mais libertário, só que ele vai para o Partido Republicano, que nem é o partido ideal, mas porque é o que mais se aproxima do que ele defende. Então, se tu vai ver, esse aí é um republicano de carteirinha? Não, não é. Mas tem um cara, um senador americano, que é um famoso liberal, bem daqueles radical, que se chama Ron Paul, né? Ron Paul. E esse cara está no Partido Republicano. E ele não concorda com muitas das coisas do Partido Republicano, mas ele está ali porque é o que mais se aproxima dos seus ideais, né? E sem o qual ele não conseguiria nem chegar ao Congresso dos Estados Unidos, né? Sim, concordo contigo. Agora, o que acontece? O Partido Comunista na China, ele é uma máquina, né? Ele tem dezenas de milhões de membros. Que para a China, que tem mais de bilhão de pessoas, não é nada. Só que o que acontece? Para tirar o poder dessas pessoas, é algo mais ou menos equivalente no Brasil a tu dizer assim, tem muito município que não funciona, vamos acabar com eles. Concordo? Vamos integrar com outros municípios. Só que para isso tu vai ter que mexer com uma estrutura que está arraigada. E tu vai ter que fazer reformas graduais até chegar lá. Eu acredito que com o tempo, mas eu não sei te dizer quanto tempo, vários burgueses capitalistas na China, eles vão ter muito poder e vão confrontar o Partido Comunista. Como isso vai acontecer, se vai ser de uma maneira negociada, vai ser mais disruptiva, violenta, eu não sei. Não tenho bola de cristal. Eu espero que seja menos violenta, né? Porque a gente pode pensar que a revolução limpa, tira aqueles mala, mas também mata um monte de gente inocente, né? Oi? Sim. Anselmo, aqui, ó. Voltando para o capitalismo, que na verdade é um dos motivos aí que o pessoal já joga, vamos dizer assim, preconceitos, principalmente na Revolução Industrial, né, que tipo é o embrião do capitalismo, é o que marca, né? O capitalismo é a Revolução Industrial. E daí o pessoal fala, trabalhavam demais, sei lá, e tem todo esse preconceito a partir da Revolução Industrial, sendo que foi a partir da Revolução Industrial que a humanidade começou de fato a enriquecer. Então eu queria que você citasse alguma coisa aí que você pode falar sobre isso. Se tem a razão emocional que você falou ali de percepção da pobreza, que na verdade a humanidade sempre foi pobre e a gente conseguiu enriquecer de 100 anos. Tudo isso que você mostrou aí de 100 anos, basicamente seria um salto a partir da Revolução Industrial, aumentando depois que, agora no século XX. Mas queria que você falasse isso um pouco. Então, eu estava lendo hoje um artigo de um colega meu, que eu e mais dois colegas, também professor de geografia, um deles nem é mais professor, ele trabalha na Secretaria de Governo do Estado do Paraná. A gente fez um livro chamado Não Culpe o Capitalismo. Esse livrinho aí vocês encontram na Amazon. É propaganda um pouquinho, né? E daí tem um artigo desse meu colega, o Fernando Rafael, que ele fala sobre essas divisões do globo. E quem tem filho aí, ou recentemente saiu da escola, já deve ter se deparado com certas divisões regionais do globo. E tem uma muito famosa deles, que mostra o mapa mundi, que quase todo livro de geografia tem, que eles chamam de conflito norte-sul. Então eles mostram assim a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá separado da América Latina. Daí tem uma linha forte que separa a Europa da África. Depois essa linha forte ela continua separando a maior parte dos países da Ásia, deixa a China e a Coreia de fora, faz uma volta e incorpora a Austrália e Nova Zelândia. Cara, eu nunca vi um mapa tão preconceituoso na minha vida. Porque a Coreia do Sul não é país pobre. Meu Deus do céu, um país riquíssimo. A China ela está melhor do que a gente em vários aspectos. A Europa, colocar
totalidade da Rússia como um país desenvolvido junto com o país da Europa Ocidental também é sacanagem. Então por que eles fazem essa divisão? Porque aquela divisão clássica entre países de primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo, socialistas, que eles diziam que era desenvolvido, e países pobres, terceiro mundo, ela não funciona mais. Cara, por mais dificuldades que nós tenhamos no Brasil, não dá para colocar no mesmo patamar de desenvolvimento Brasil e Somália. Pelo amor de Deus. Não dá para colocar no mesmo patamar de desenvolvimento Uruguai com Suriname. E, no entanto, essas generalizações, elas colocam. Se tu vai procurar fazer uma regionalização mundial, você tem que procurar índices, números. Aí nós temos um indicador que ele é muito bom, muito usado, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que ele faz ali um retrato da renda, da saúde e da educação e procura colocar os países num ranking, né? Então, mesmo os países que têm muito dinheiro, às vezes ficam um pouco mais atrás de países que têm menos, mas têm uma melhor qualidade de vida, mais equilíbrio. Só que esse indicador, veja bem, ele mostra um efeito, ele mostra um sintoma, ele não mostra a causa. Em ciência, o que tu procura? Se tu é um médico, tu vai ver que tu faz um diagnóstico da pessoa, procura saber o que ela comeu, o que ela sofreu, faz uma série de exames para procurar detectar a causa e fazer um diagnóstico. Tá passando mal agora, tá com febre, então põe pano frio na cabeça. Não, procura saber o que a afligiu, tá? Aí se tu fizer um paralelo desse indicador, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, com outro indicador chamado ILE, Índice de Liberdade Econômica, tu vai ver que quase todos os países que estão lá em cima com melhor IDH são países que são mais liberais na economia. Quase igual, não é bem igual. Às vezes dão umas discrepâncias assim, sabe? Então, por que isso não se fala nas escolas? Por que não se fala? Não é que exista um órgão, também não vamos partir para a teoria da conspiração, né, que o pessoal está organizando para te pensar errado. Não, não é. É uma cultura geral que se arrasta de muito tempo. Outro dia eu estava assistindo um vídeo da BBC, e até legal o vídeo falando sobre economia argentina. É jornalista, muito boazinha, competente, mas ela cometeu várias gafes. Não de fato, de conhecimento, mas nos adjetivos que ela usava. O problema da Argentina é que ela oscilou muito de modelo econômico. Passou, dava 10 anos já mudava, então não dava para amadurecer um modelo e ia para outro. Tudo bem. Aí ela dizia assim, passava de um modelo que protegia a economia para outro que abria indiscriminadamente. Opa! Para tudo. O que é isso? Como assim? Quer dizer, modelo que protege e outro que abre indiscriminadamente. Por que não fala tecnicamente? Um modelo que fecha a economia e um modelo que abre a economia. Ou um modelo que aumenta as tarifas de importação sobre produtos importados versus um modelo que diminuía as tarifas de importação sobre produtos importados. Fala tecnicamente, mas olha o jeito que ela falou. Um país que protege. Cara, se tu diz que o sujeito protege a esposa, protege a namorada, ou a namorada protege o namorado, se protege o filho, pô, que pessoa nobre, olha só como ela se dedica. Aí tu fala assim, o outro deixa solto, indiscriminadamente. É óbvio que tem um sentido carregado aí. Todo o resto que ela falou já encucou na mente do ouvinte que nem percebeu. Tinha várias coisas assim na fala dela. E não é que ela falava porque era uma pessoa mal, estava manipulando. Tá tão arraigado nela. Provavelmente ela leu tantos textos, tantos papers na faculdade dela, viu tantas interpretações, viu tanto filminho que o professor passa para não dar uma boa aula, né? Vou ver esse filme aqui e tal. E daí apela pro emocional, e daí a pessoa não lê. Porque é o seguinte, como é que se resolve isso? Não é censurando. É assim, obrigação mínima de um professor de faculdade. E também no ensino médio. Fundamental, eu já acho que o cara nem devia tocar nesse assunto já de cara, isso é mais tarde. Texto A e texto B. Cada um com opinião diferente sobre o mesmo fato. Aí na prova o senhor vai cobrar o quê? Eu vou cobrar o fato. Aí tu usa a teoria que quiser para justificar. É assim que tem que ser. Mas o senhor tem opinião? É neutro? Não, não sou neutro. Eu tenho minha opinião. Mas eu estou sendo coerente em mostrar que vocês vão escolher a sua visão de mundo. O que eu não posso fazer é subir aqui e dizer a minha visão é correta, é a neutra. Eu não sou neutro. Mas eu sou honesto para dizer que eu tenho uma visão e vocês podem escolher entre as visões existentes. E o que acontece? Não é assim que acontece, cara. Existe a manipulação direta. Né? Desculpa, eu viajei aí, mas tinha feito uma pergunta que era... Não, então... Não. Sim, a Revolução Industrial no final do século XVIII na Inglaterra, né, e várias outras coisas. Nós tínhamos
Nós tínhamos uma visão negativa do mundo, que o mundo ia morrer de fome, né? Com altos, e se continuasse naquele ritmo de crescimento da população bem maior que a produção de alimentos, e foi graças à inovação tecnológica, né? O arado, depois outras inovações agrícolas. Aliás, tu não teria abastecimento da população e diminuição dos quadros de fome se não fosse agricultura tecnológica, né? Claro que se tu puder pagar mais por um alimento orgânico, e se isso for melhor para a tua saúde, ok. Mas tu não vai condenar a população mais pobre a não comer o alimento produzido tecnologicamente, porque tu parte de um preconceito positivo sobre os alimentos orgânicos e que os outros todos não prestam. Aliás, eu não entendo do assunto, né, mas eu andei lendo aí que até o Greenpeace ele fez ações contra a produção de um tal de arroz dourado que teria capacidade de produzir mais vitamina, tornando a população mais carente, mais protegida contra certos problemas de saúde e tal. Então, ou como o MST fez lá no Rio Grande do Sul, atacando uma fazenda da Monsanto, que era uma fazenda de pesquisa científica e tecnológica. Então, esse tipo de pensamento, ele não é novidade. Esse tipo de arrogância contra o progresso, contra o desenvolvimento. Isso até lá no século XIX, se não me engano, tinha um movimento que criou um personagem fictício chamado Ned Ludd. Aí surgiram os luditas, que eles atacavam as fábricas destruindo as máquinas, porque diziam que aquilo tirava o emprego das pessoas. O que tira o emprego das pessoas é o não aperfeiçoamento, a não modernização, a falta de estudo para saber outras atividades. Se a gente fosse basear nesses caras, de não modernizar nada, a gente não tinha nem zíper nas calças, porque diziam que o zíper fecho tirava o emprego das costureiras que pregavam um botão. Então a gente não teria uma série de inovações, entendeu? Então, dentro desse quadro está o pensamento de ser contra a Revolução Industrial. E realmente, quando vem uma coisa que é fato pacífico, quando vem uma massa de imigrantes para um lugar, ela se acomoda em bolsões de favelas, né, de casas precárias, ao redor. Então, por exemplo, os caras dizem assim, mas tu não vê que essas roupinhas que tu compra, olha ali na China como é que vivem as pessoas. Procura saber como é que estão as pessoas vivendo hoje na China. Procura ver canais de youtubers que estão lá, moram lá e falam sobre como é a China. E não só com essas visões de revistas engajadas politicamente que mostram aquilo que lhes convém, né? E claro que daí os trabalhos mais precários, eles vão para países mais pobres, tipo Bangladesh, tipo Paquistão. Só que é um ciclo. O desenvolvimento começa num país, daí as coisas mais manuais vão para os países mais pobres. Esses países mais pobres começam a se modernizar um pouquinho, aí os manuais vão para os outros países mais pobres. Até que um dia todo mundo entra num novo ciclo. Agora, pensa no que seria a vida das crianças que hoje estão trabalhando no Paquistão, costurando bola de futebol, antes disso. O que elas estavam fazendo? Onde é que elas estavam? Estavam na agricultura ali, trabalhando sol a sol, carregando o arado nas próprias costas. Dormindo em camas de palha, quando dormiam em camas de palha, tendo uma expectativa média de vida de 60 anos, na melhor das hipóteses, tinham 10 filhos. Uma coisa que as pessoas pensavam assim, nossa, agora não vai ter mais taxa de reposição da natalidade. Aqui tinha 10 filhos, né, cara? Ficavam 2 vivos só, morriam um monte de doença, outros morriam antes de 5 anos. Agora não, as mulheres e os casais, melhor dizendo, eles conseguem planejar um número de filhos melhor, entendeu? Tudo consequência do quê? Do desenvolvimento da ciência, da medicina, da indústria farmacêutica, que é tão atacada. O pessoal fala assim, que bom que tem indústria, os genéricos, né? Vê quem é que está por trás dos genéricos, qual é o político brasileiro aí que tem não só interesse, como tem participação acionária na indústria dos genéricos. E que não por acaso é o cara que mais defende tarifas de importação para produtos importados. Já ouviram falar nele? Isso aí que tu citou. Não vou falar aqui porque vai ficar gravado e depois vou ter que provar. Mas procura pesquisar. Agora, se o governo realmente tivesse interesse em diminuir, facilitar o acesso da população pobre para os medicamentos, por que não tira os cerca de 30% de impostos que tem sobre os medicamentos? Tira, zero. Porque daí é um bem de utilidade pública, essencial. Não é um videocassete, não é uma coisa assim, entendeu? É uma coisa... Videocassete, sou antigo. Não é uma coisa essencial, é medicamento. Tira essa tarifa de 30%. Né?
Mais um comentário assim, complementando, né, esse questionamento sobre o preconceito que o pessoal tem em relação à Revolução Industrial, né? Fala, poxa, foi tão ruim, né? O pessoal trabalhava demais, morria de tanto trabalhar, mas esquece como que era a realidade antes disso, e também esquecem outra coisa. Não é falar assim, não foi perfeito. Isso não é um argumento para você falar, pô, então tá tudo errado, não deveria ter sido feito assim, né? Quais que foram os principais defeitos, na minha visão, né? Eu não sou tão entendido do assunto assim, eu só li um pouquinho, mas eu acho que o maior problema, a maior causadora de problemas, assim, de todas as coisas mais graves que o pessoal fala sobre a Revolução Industrial, foi que o direito à propriedade não foi igual para todos. Foi uma coisa mais elitizada. Alguns tiveram o direito aos enclosures, né, aos cercamentos, né? Não lembro bem qual que é o termo em português. Isso aí. Então, a gente não deveria falar, não, o direito à propriedade é ruim. Deveria falar, não, o direito à propriedade é bom. Seria bom que fosse mais acessível a todos? Não seria melhor se fosse mais acessível a todos? É um questionamento que eu raramente ouço alguém fazer quando discutem essa questão da Revolução Industrial, né? Eu sou da opinião de que se fosse mais acessível, teria sido melhor. Simplesmente falar, não, vai ser tudo coletivizado, historicamente isso não deu muito certo, né? Não sei. Mas por isso que os Estados Unidos da América ele foi superior ao Reino Unido. Porque é o seguinte, o que o colega está falando é uma crítica até que eu acho que o próprio Marx faz. É que quando começou a Revolução Industrial, isso é uma teoria, né, de que os nobres na Inglaterra, eles fizeram os chamados enclosures. O que quer dizer isso? Tinha vários agricultores trabalhando na terra, eles começaram a cercar a terra e dizer, não, isso aqui é meu, sai fora. E eles foram obrigados a ir para a cidade. Então a crítica de Marx nesse sentido é que tu não teria, mais ou menos como Mao Tse Tung tentou fazer ali, não teria massa de trabalhadores na cidade, para trabalhar nas indústrias, se eles ficassem no campo. Então foi uma estratégia bem feita de cercar os campos, obrigando eles a ir para a cidade. Então o que o colega está dizendo é que o ideal seria que todos tivessem acesso à terra. Verdade. Agora, vamos comparar, não foi perfeito. Acho que o capitalismo, no seu início, ele não é um sistema que é um mar de rosas, um paraíso na terra. Ele vai se desenvolvendo aos trancos e barrancos, e existem injustiças. Agora, essa injustiça aí não foi por causa das relações de propriedade em si que marca o capitalismo, foi por causa da ação dos nobres, da aristocracia. E a aristocrata em si, ele já vem de antes do capitalismo. Ele tem um poder herdado tradicionalmente de pai para filho. Recebeu a terra sem trabalhar por ela, sem conquistá-la com seu próprio esforço. Então isso daí é um problema que já existia antes na própria Inglaterra. O que aconteceu nos Estados Unidos da América com a marcha para o oeste? Tirando o problema ali do conflito com os indígenas, que é fato. Aconteceu que os caras eles formavam associações, e essas associações eles criavam regras. E essas regras, tipo assim, é como se eles tivessem criado o seu direito próprio para que eles demarcassem a propriedade, porque eles sabiam que viriam outros depois deles. Então, para dizer, não, isso aqui é meu, então para eu defender minha propriedade, todos vocês que também têm suas propriedades têm que me defender. E eu defender vocês. Então a gente forma uma associação. Por isso que os Estados Unidos da América é tão descentralizado, porque no seu processo de marcha para o oeste, ele foi baseado na legislação criada pelos próprios colonizadores. Local. Depois se estendeu para áreas maiores, formaram estados, né? Imagina, vamos pensar aqui, dando um exemplo maluco, que o MST, ao invés de disputar as terras mais férteis já trabalhadas por alguns agricultores e fazendeiros que não tinham títulos claros, ao invés de fazer isso, eles desencanassem e dissessem, não, vamos lá para o norte do Mato Grosso, vamos lá para Rondônia, vamos lá para onde não tem ninguém, e lá nós vamos nos assentar e criar nossa legislação com nossas próprias regras para definir a propriedade de quem vai ser. Imagina um MST que fizesse isso. De certa forma, esses colonos americanos que foram para o oeste, eles foram o MST que deu certo. Que não foi o MST que tirou terra dos outros, com exceção do caso dos indígenas. Mas os indígenas, aí é conflito de civilização, né? Porque eles não tinham título de propriedade. E na lógica do colonizador tinha que ter.
voltando ao assunto que ele falou aí, porque eu estava mais na questão urbana. Daí ele citou aí esse negócio de cercamentos, enclosures, que isso daí no livro do Mises, As 6 Lições, ele até cita isso aí como uma das falácias sobre a Revolução Industrial, que na verdade não foi isso que levou as pessoas para as cidades, foi a oportunidade de emprego e renda lá. Que antes essas crianças trabalhavam nos campos, morriam nos campos, as pessoas morriam lá. Então, assim, a Revolução Industrial, na verdade, foi o que o Anselmo falou, atraiu uma população em busca de emprego e renda, que era pouco, mas era o que tinha. Então, assim, tanto é que a partir da Revolução Industrial, a população deu um salto muito grande. Então, se antes desses enclosures fosse uma beleza, a população estaria aumentando, e não estava. Estava estabilizado. A população começou de fato a aumentar só depois da Revolução Industrial. Então, assim, essa é uma das principais falácias e que é muito usado isso daí. Até eu aprendi isso na escola, e tem gente que aprende isso aí e tenta validar a reforma agrária no Brasil como se fosse isso, né? Achando que o pessoal que é para sentar é porque no passado foram poceiros que foram expulsos, sendo que a nossa colonização aqui é muito diferente do que aconteceu na Inglaterra, porque aqui a gente já teve um processo bem diferente, quase, eu não sei se seria mais próximo dos Estados Unidos, mas também a gente não tinha, porque a Inglaterra vinha de um processo de feudalismo, na verdade, né? Onde esses agricultores estavam ali, era um sistema feudal, né? Que os agricultores pagavam para o senhor feudal ali uma porcentagem, eram meieiros, não sei como que seria isso. E depois essa entidade, propriedade privada, começou sendo limitada mesmo. Mas a partir da tecnologia começou a atrair esse pessoal para as indústrias. Então, essa daí é uma falácia que existe, que é citada por Mises, e a maior prova disso é a evolução da Inglaterra, que realmente o pessoal se preocupava, achava que a Inglaterra, eu não sei quantos milhões de pessoas existiam, se era milhões, achava que ia passar fome, tinha uma massa de desempregados, e no final, após a Revolução Industrial, ficou 6 vezes mais e foi só crescendo, e isso aí se alastrou pelo mundo. Então, Uhum. Sim. 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 Com certeza. Não, o campo é interessante hoje, que você chega, tem luz, tem internet, mas imagina isso 100 anos atrás, nem isso, 30 anos atrás. Imagina para as mulheres ficar sozinho enquanto o cara sai para trabalhar e fica sozinho lá. Então, assim, a cidade é um fator de segurança. Pode ter o risco? Tem, mas é muito melhor do que ficar no meio do mato lá, com certeza. Então, a cidade sempre tem atrativos. Isso aí você pode perguntar para qualquer pessoa que vem para cá, você prefere ficar numa cidade com recursos e tal, ou quer ficar lá no... Não, então a cidade sempre exerceu esse fator aí nas Sem falar pessoas. que o trabalho é muito mais leve, né? Porque mais mal remunerado que seja o trabalho urbano, ele vai trabalhar fazendo alguma atividade, algum bico, é muito mais leve que o trabalho de sol no meio rural, Com certeza. que é pesadão, né? In defense of the sweatshops, né? Defesa dos sweatshops, que são aquelas indústrias que mais gostam de mencionar, por exemplo, são as de roupas, né? E falam, pô, é muito ruim as condições de vida. Realmente, comparado com países mais desenvolvidos, são ruins, mas comparado ao que eles tinham antes, é uma melhoria muito drástica, né? Tanto é que isso promoveu essa migração da população dos campos para as cidades sem esse fenômeno dos enclosures, né? Então, muito bem observado. Esse papo do enclosures que o pessoal tenta forçar como um problema, realmente pode ser que tenha sido, pode ser que tenha contribuído, mas eu realmente não creio que tenha sido
um fator grande assim é um problema justamente de percepção, né, que tinha falado antes, né? Parece que está ruim, mas compara com o que estava antes, né? Quer perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade, pode perguntar. Alguém mais Contestar, uma pergunta? contestar. Gente... Você? Faz assim com a mão. Ah, tá. Então é isso, pessoal. Vamos fazer uma salva de palmas ao Anselmo A. Obrigado. Que pronunciei muito bem o sobrenome. Pessoal, aproveitando que a palestra não culpa o capitalismo, então tem que vender produto aqui, né? Na verdade, a gente fez todo esse evento para vender camiseta para vocês. Então vou até... Pode ficar aí, Anselmo, que é bom que você ajuda também a explicar aqui. Vem cá, fazendo favor. Pessoal, quando a gente foi fazer esse evento aqui, tinha um grupo de WhatsApp, e aí tinha 2 camisetas já de Berlim, que eu tinha em casa, porque minha prima é casada com um tcheco, e eu tive a oportunidade de ir lá, e eu mostrei no grupo, o pessoal achou muito legal, falou, vamos fazer. E aí a gente se emocionou, e de 2 a gente fez 5. Essa primeira camiseta, voltando aqui, essa foto aqui é uma foto muito conhecida lá, todo mundo vende, tem até gift desse cara aqui, né, com a pedrinha do muro lá, que tipo, dizem que é do muro, mas acredito que não é. É um guarda da Alemanha Oriental, Konrad Schumann, ele tinha 19 anos, em 1961, antes de construir o muro, ele pulou para o lado ocidental. Ele foi um dos primeiros refugiados já. Era um guarda da fronteira, nem ele quis ficar na Alemanha Oriental, pulou para o lado capitalista. Então essa é a primeira camiseta que a gente fez do início do muro. A Berlim está aqui em fonte do exército, né? Que na verdade quem mandava lá era o Exército Vermelho, comunista. Então essa foi nossa reestilização da camiseta. Essa é a nossa primeira. Aqui em seguida, se teve um início em 61, aqui teve o final, né? Um cara pulou aqui, uma galera, e em 9 de novembro começou a quebrar o muro. Quando teve esse problema a abertura em toda lá foi meio conturbada, todo mundo queria passar para o outro lado lá. E aí o pessoal passou para o outro lado, a hora que se juntaram com os alemães ocidentais, eles voltaram com o que eles tinham na mão para quebrar o muro. Nesse caso aqui, um cara que está com a marreta e todo mundo apoiando lá. Aqui parece uma luz, mas é água. Porque antigamente os guardas atiravam, mas naquele dia lá eles foram proibidos de atirar, mas estavam jogando água e para ver se afastava a população, mas não adiantou. O cara ficou marretando e o pessoal apoiando, a hora que um cansava, o outro voltava lá. Então essa aqui é a Berlim branca. Eu gosto, inclusive aquela foto que a gente usou no cartaz. Essa daqui é a Berlim azul, que a hora que o cara acerta a marretada mesmo, jorra água por ele assim, o cara fica muito mais excitado aqui, e eu acho muito legal que aparece um cara aqui olhando por cima do muro, quer dizer, uma coisa que era impossível antes, uma vista que estava 28 anos que eles não viam, o pessoal separado pelo muro, então o cara subiu para ver o que tinha do outro lado do muro lá, e ficou muito bonita a foto aqui, a gente teve que fazer essa camiseta também, para colocar, então foi 2 camisetas de fim do muro. Essa daqui, quem não quiser usar foto, é uma camiseta desenhada, estilizada pelo Renato, ele não está aqui, não sei porquê, Renato Zambuja. E daí, na original lá, estava escrito Berlim e estava bem igual a outra. Eu falei, não, vamos colocar Choose Freedom, né? Escolha a liberdade, que foi o que aconteceu nesse momento lá. Então ele saltou pelo muro, que na época era só um alambrado, e escolheu a liberdade, o Konrad Schumann. Ele teve um problema de depressão muitos anos depois, a história dele não é tão legal assim, tão idílica, mas nesse momento aí ele fez a coisa certa, como outras tantas pessoas fizeram também, de fugir do lado comunista. E essa daqui a gente estilizou também, fez o desenho, e aí a gente fez uma brincadeira aqui. A gente colocou um muro, e com as fontes aqui que lembra do Pink Floyd, The Wall, com a frase que o Reagan falou, tear down the wall, né? Falou para o Gorbachev, 2 anos antes de derrubar o muro, Mr. Gorbachev, tear down the wall, derruba este muro, né? Ele falou tear down this wall, mas aqui a gente usou a capa do Pink Floyd, que é Pink Floyd The Wall, e a gente colocou, em vez de Pink Floyd, colocou tear down. Acho que Pink Floyd não vai achar ruim também.
E foi isso aí. Então são duas camisetas que eu acho bem legais também, que podem ser usadas por qualquer um, independente de alinhamento ou de referência histórica. Eu acho que ficou bem legal. E a gente espera que vocês comprem aí, aqui e em breve no nosso site também, que a gente vai noticiar na página do Facebook aí do Liberdade UFMS, tá? O preço promocional aqui para o pessoal de R$30, só para quem está aqui. Então na internet é outro preço, desculpa. Só para quem vê aqui. A gente vendeu na LibertyCon também e foi bem bacana lá. O pessoal gostou bastante. E tinha bastante vendendo camisetas, mas não com esses apelos aí específicos aí, que eu acho que a gente está numa fase dos 30 anos, mas é uma coisa atemporal que tem que ser lembrada para sempre aí, que é um marco muito bacana aí. E como eu disse, são camisetas que eu fui lá faz 10 anos em Berlim. Se eu for lá e ver outras camisetas, vou comprar também, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena ter como recordação e também esteticamente muito bacana. É isso, agradeço aí e em breve mais notícias aí. Provavelmente a gente vai lançar um site também para venda, que a gente tem outras estampas. Não sei se vai dar para mostrar aqui, hoje eu não vou mostrar, que não deu para trazer, mas essas são as específicas do Muro e a gente gosta bastante delas. Obrigado. Bom, nós retornamos amanhã então, a partir das 13h30, com a palestra do professor Paranaíba sobre a Escola Liberal Austríaca em oposição a Marx. Obrigado e boa noite.